Olá! Boa noite, boa noite! Vamos esperar o pessoal entrar na nossa live. Oi, Priscila! Oi, Eliene! Tudo bem, Priscila? Oi, Nutri-Me-Treina! Já chegou, daqui a pouquinho vou te chamar. Oi, Camila! Que bom que você tá aqui! Cristina, Nutri Guerreiro, a Fê. Ai, que legal, gente. Bacana demais ter vocês aqui nessa quarta noite. Passou tão rápido, né? Todo mundo viu as outras lives. Quem não viu, a gente tem uma surpresa. A live de ontem, a gente finalmente conseguiu salvar no YouTube. Então, se você não tá lá inscrito no nosso canal no YouTube, @oanutri, você tem que correr lá, se inscrever no canal e poder assistir aquela live maravilhosa da Tati com a Márcia de ontem. Foi só muito esclarecedora aquela live. A Tati é sensacional, vocês não vão se arrepender de ir até lá para poder assistir essa live. Vamos ver quem tá entrando. Giovana, a Nai. Gente, não enxergo. Tamires, Felipe. Ah, que legal. Bom, gente, hoje, nosso quarto e penúltimo dia da nossa live do Papo de Nutri, da nossa semana Papo de Nutri, a gente tem duas convidadas muito especiais. São duas nutricionistas maravilhosas, guerreiras, batalhadoras que estão aí na internet com a gente, as meninas do Nutri-Me Treina. Eu vou falar com as duas, então a gente não pode perder tempo. Nós vamos conversar hoje tanto com a Marcela quanto com a Camila. A primeira vai ser a Marcela, nós vamos conversar aí 25 minutinhos com a Marcela, depois mais 25 minutinhos com a Camila, para a gente poder conhecer um pouquinho mais das duas. Combinado? Vou chamar a Marcela aqui agora. Elas são, né, Camila? Elas participaram também aí com você da sua programação de lives, né, Café com Consultoria. Hoje a gente recebeu também um convite da Camila, em junho a gente vai estar junto. Vai ser um prazer estar participando aí dessa sessão de lives que a Camila faz também lá no Instagram dela. Vou colocar as meninas do Nutri-Me Treina aqui, as meninas não, né? A Marcela, mandei o convite. Vamos esperar. Olá, Ah, tudo bem? tudo, e você? Ai, tudo bem, que bom que eu consegui entrar hoje, porque eu, a Camila Ai, eu não consegui, deu um problema no meu celular, não sei. ai, E aí, menina, mas tudo acontece, né? Tudo acontece quando a gente programa tudo, essas Rafa, lives. tudo acontece. É engraçado que a gente vai se falando pelo Instagram e a gente tem a sensação de que a gente já se conhece, né? Ah, não, a gente é melhor amiga já, todo mundo. A gente já formou um grupinho, Todas assim, que nós, exatamente. Já temos nosso grupinho. Eu já vou te tem. apresentar primeiro, tá? Para todo mundo Certo, saber quem é a Marcela, né? Além do Nutri-Me ok. Treina, quem é a Marcela? A Marcela, ela é nutricionista, formada há 10 anos pela UFOP. A UFOP é Ouro Preto, né? Isso. É isso aí. Ela tem só 3 pós-graduações, tá, gente? Um MBA de gestão de negócios, um MBA de logística e cadeia de suprimentos, interessantíssimo, amei isso, e uma pós em vigilância sanitária dos alimentos. Ela já atuou como gerente de unidade em Wuhan, ou seja, tem tudo a ver com a nossa página, e ela atua como Exatamente. consultora desde 2015. Né? Então, e é sócia do Nutri-Me Treina junto com a Camila. Muito Isso bem-vinda! mesmo. Ah, muito obrigada. Muito obrigada.
Então vamos lá. Na verdade, a gente vai iniciar com a pergunta que a gente começou para todas as nutris que passaram por aqui. Por que Certo. que você escolheu fazer nutrição, Marcela? É a pergunta mais polêmica, você acredita, É, para mim? Porque eu não escolhi, na verdade, assim, foi acontecendo, sabe? Mas é até interessante eu contar a história, porque às vezes tem estudantes de nutrição que tem essa mesma. Que aconteceu também, né, com as pessoas, a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fui muito pela lei do menor esforço, assim, sabe? Eu prestei vestibular para psicologia aqui em Belo Horizonte, os meus pais moram em Ouro Preto, e eu me inscrevi, fiz a matrícula, arrumei lugar para morar, arrumei tudo. No primeiro dia de aula eu voltei para Ouro Preto e falei, eu não quero. Eu não quero morar em Belo Horizonte, eu quero ficar em Ouro Preto. Aí meu pai, tá, então volta pro cursinho e faz outro vestibular. Aí, eu não sei, fiz nutrição, sabe? Assim, quando o Ouro Preto não tinha psicologia, eu vou fazer como se fosse nutrição. fácil passar para nutrição na UFOP, né, bem? Não tinha nem Enem na época, era prova aberta. Foi por isso também. Falei assim: não, eu não posso fazer engenharia porque prova aberta de física é impossível. Então, eu vou pro lado da biológicas, aí eu disse: ah, vou fazer nutrição. E foi assim. E no meio Achando do que ia curso, fugir dos números, né? exatamente. E no meio do curso que eu precisei entender um pouco mais assim de uma área da nutrição que eu gostasse, sabe? Porque uma coisa eu tinha certeza, eu não ia clinicar. Isso era certeza absoluta. Eu tinha que arrumar uma área da nutrição que eu me identificasse. E o meu pai sempre foi muito da área social, sabe? Ele sempre deu aula de voluntário, aula de pintura. A gente abria nossa casa para as crianças da cidade que a gente morava antes de Ouro Preto. Ele fundou associação, cooperativa, ele sempre estava no meio disso tudo, sabe? Eu falei, poxa, eu vou tentar ir para a área social, que é uma área que eu já estou acostumada, assim, né, com o meu pai, eu já tenho essa vivência dele. E eu me enfiei em tudo quanto é coisa, Rafa, da faculdade, que tinha a ver com nutrição social, eu enfiava, eu estava no meio, sabe? E eu nunca fui conformada, eu sempre fui inconformada. Então, em tudo quanto é lugar eu estava. Todos os lugares eu estava. Era dia da saúde no posto de saúde, eu estava lá no meio. Tava lá. Era dia de não sei o quê, em qualquer empresa eu estava lá. Eu bati no hospital pedindo estágio, sabe? Eu fui assim, para tudo quanto é lugar. Perguntava para o professor, eu não tenho estágio, não tenho nada para fazer. Eu fiz milhares de estágios, todos não remunerados, só para ter a vivência mesmo, para conseguir identificar o que eu gostava mais dentro da nutrição. Eu sabia que Isso é social muito era uma... importante, né, Marcela? Sim, Para as pessoas que nos seguem, que estão aqui assistindo a gente, que estão na faculdade, não tenham preguiça de fazer estágio, né, Mar? Eu acho que o estágio é realmente. essencial para a gente se identificar com a profissão. Porque se a gente for esperar para testar cada área da nutrição, porque tem um monte de área que a gente pode trabalhar depois de formado, se a gente for esperar se formar para ir lá, trabalhar, ver se dá certo, se gosta, se não gosta, de repente se queimar profissionalmente. Não vale a Sim, pena, então tem que aproveitar a universidade mesmo para fazer esses estágios e conhecer, né, Mar? exato, com certeza. E, nossa, eu fui para muita coisa, sabe? Inclusive, a Camila, eu estudei junto com ela, né? Então a gente se conhece desde a época da É igual faculdade, eu e a mas foi, Márcia. é, mas foi em uma ação, né, em um projeto social que a gente participou, que a gente se uniu mais. A gente fez como que eu posso dizer, tipo um internato de férias, a gente ficou 3 meses no Vale do Jequitinhonha, fazendo um projeto lá Cara, junto que com a faculdade. legal. E ela era minha dupla de preenchimento de questionário, ia nós duas, né, para as casas das pessoas. Foi E daí que saiu a dupla? foi daí que saiu a dupla, por isso que a gente se chama de dupla, desses 3 meses, dessas férias no Vale do Jequitinhonha. Cara, que E, legal. nossa, eu sempre fui muito, eu participei do projeto Rondon, que era um projeto que eu sempre quis participar dentro da universidade. Quando cheguei no meu oitavo período, na UFOP são 9, né? Quando cheguei Sim. no oitavo período, eu falei com um professor meu, encontrei com ele no corredor, falei, poxa, eu estou muito chateada, porque o nono período é só de estágio, não acontece em Ouro Preto, na época, é,
a Ouro Preto tem, como que fala, parceria, né, com várias instituições daqui de Belo Horizonte, e a maioria dos estágios, como fala, os estágios Extracurricular? obrigatórios, né? Obrigatórios, ok. Os obrigatórios do nono período são aqui em Belo Horizonte. Falei, poxa, eu vou sair de Ouro Preto, sair da UFOP e não vou ter participado do Projeto Rondon. Aí ele falou assim, Você tinha peraí que uma eu vou... coisa com BH, né? Você não gostava de BH. Aí eu conversei com ele, falou assim comigo, eu vou te colocar em contato com o professor da farmácia, que ele também falou comigo semana passada do Projeto Rondon. Aí eu fui para a escola de farmácia da UFOP, conversei com ele, sei que em 3 reuniões a gente montou o projeto inteiro e a gente submeteu assim no último dia para o Projeto Rondon e a gente foi, sabe? A gente submeteu duas turmas, foi aprovada uma, e eu fui para lá, que foi mais um projeto social, né? Fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, no interior de Alagoas, no sertão de Alagoas, fazendo um trabalho lá muito, muito, muito bacana. Então, eu formei assim, eu vou para o lado do social ou vou para o lado da produção, porque os meus estágios obrigatórios, o de produção foi muito bom, sabe? Foi numa cozinha de hospital daqui de Belo Horizonte. Imagina aquela cozinha perfeita, com Ai. as gerentes de unidade maravilhosas. Falei, gente, produção é maravilhoso. É isso, sabe? Essas mulheres inteligentes pra caramba, e conhece de dieta, e conhece de número, e de cálculo, e de tudo. Eu falei, não, eu vou fazer produção quando eu formar. Ou na área de social, né? Mas a área de social em Ouro Preto, né, principalmente, é muito restrito. Já tem os nutricionistas que trabalham já há vários anos, então ia ser mais complicado, Eu sabe? acho Eu que me essa infiltrar, área assim. social, de uma forma geral, é uma área mais fechada, né, para a gente conseguir Sim, entrar. Eu acho que em as pessoas qualquer não saem, profissão. né? Exato, Elas entram e não saem. exatamente. Eu acho que deve ser um negócio, deve ter um imã ali, porque realmente quem começa a trabalhar com social não quer parar de trabalhar com social, né? E eu pensei assim, eu vou pro lado da produção porque eu ainda posso fazer muita coisa do social, né? Eu posso fazer muitas coisas que eu não preciso atuar diretamente nessa área. E, lógico, o sonho de todo mundo que está formando e que é a área de produção é trabalhar numa grande empresa multinacional, né? E nananã. E o meu sonho era esse. Falei, não, eu quero entrar numa empresa grande de refeição coletiva, e é isso que eu quero. Eu não quero ser gerente, por exemplo, de um restaurante lá de Ouro Preto. Eu quero trabalhar com milhares de refeições e nananã. E assim foi, sabe? E depois que eu consegui entrar nessas empresas que eu trabalhei, eu falei, eu não quero ficar nessas empresas. Assim. Eu quero trabalhar num restaurante pequenininho, eu quero, sabe, mexer com 10 quilos de arroz e não com 1 tonelada por dia, Bem isso, bem isso. Cara, que né? legal. Mas é sempre assim, né? A gente sempre tem, quando a gente se forma, a gente tem a pretensão de ir já para uma empresa de renome no mercado, quando a gente está Sim, pensando já em Yuan, né? A gente pensa em GR, em Sodexo, em Sapori, né? Então, assim, é o sonho de todo nutricionista trabalhar numa empresa grande, né? sim. Mas eu não sei por quantas você já passou, mas eu tô na terceira. E depois que a gente entra, a gente entende que, na verdade, é tudo empresa. Toda empresa tem Sim, problemas, toda empresa tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E muitas das vezes as empresas menores, elas não perdem em nada para as empresas maiores, né? exatamente. Então, e Exatamente. A às minha vezes primeira. o relacionamento é até mais próximo, você consegue ter mais afinidade com as pessoas de dentro da empresa. Então, Sim, sim. varia muito, né? Varia muito de setor para setor nessa empresa, né? Tipo, às vezes em Minas funciona de uma forma, no Rio de Janeiro funciona de outra, em São Paulo de outra, porque essas empresas são muito setorizadas, né? A gente nem Uhum. conhece as pessoas. Se você está em Minas E e eu depende estou muito no do Rio, contrato também, né? exato, exato. Não é a mesma empresa funciona de diversas maneiras em contratos diferentes, né? E isso para mim foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de ter experiência assim com setores totalmente distintos assim um do outro. A minha primeira experiência profissional foi numa empresa
que ela era especializada em citação de refeição para presídio. Então, a gente fornecia, eu fui para o Espírito Santo, com uma semana de formada, eu conseguia, uma amiga minha me ligou, você quer a vaga? Eu falei, eu quero, nem conhecia a empresa, não tinha ido lá. Falei, gente, com uma semana de emprego, eu aceito qualquer coisa, eu quero ter a minha experiência profissional, eu quero entender como funciona e tudo mais. Aí fui para o Espírito Santo e a gente fornecia lá 11 mil refeições por dia. 11 mil marmitas transportadas para presídio. Então, assim, era, né, um problema em cima de outro problema. Não problema em si, mas, assim, era muita preocupação, né? Porque imagina se acontecesse, sei lá, uma contaminação dentro do presídio, como que faz? Né? E presídio de segurança máxima era bem burocrático, assim, para a comida entrar, então chegava fria, porque ficava parada na porta, sabe? Era bem complicado. Mas eu aprendi demais nessa empresa. E aí eu pedi transferência, eles conseguiram um... Olha só, eu voltei para Belo Horizonte. Foi uma hora, né? Seu destino é BH, neguinha. Meu destino é BH, é verdade. Aí eles conseguiram uma licitação no presídio daqui, eu falei, eu quero ter experiência também de implantar uma cozinha, né? Claro. Sem necessidade nenhuma, não precisava disso. Implantei a cozinha dentro de um presídio, assim. O jantar foi de uma empresa, o café da manhã foi da nossa empresa, sabe? Quando a cozinha não para e o povo tirando caldeirão, a gente colocando o nosso, o povo desinstalando as coisas, a gente colocando a nossa, assim, de madrugada, para não parar. Foi uma loucura, assim, muito doido, muito doido. Essa é a minha realidade hoje. É. E aí depois eu acabei saindo dessa empresa e fui para a GR. E na GR eu peguei um contrato bem bacana dentro de uma área de mineração, que também era uma coisa super diferente, assim, você não desce do ônibus e chega na empresa, sabe? Tem todo um trâmite já para chegar. Foi em Mariana. Foi em Mariana, na Samarco de Mariana. E eu fui contratada não para gerente de unidade, lá eu era gerente de planejamento. Então, eu fazia como se fosse o planejamento e a compra de todas as refeições das 4 unidades que tinha da cozinha, né, dentro da Samarco. Eram mais ou menos 23 mil refeições. Sim. E, nossa, uma loucura, né? Ligar para o fornecedor, perguntar, chegava lá, o cara tava de camiseta, não entrava na área da Samarco, tava de... Chinelo. Pegava chapa no meio do caminho, aí chegava o chapa lá de chinelo, de bermuda, aí eu tinha que ter uniforme, tinha que ter bota para o povo entrar, porque senão como que descarregava a carne lá no portaria. Sem a mercadoria, você não pode ficar. Não, eles iam largar a carne lá, eu que ia ter que baixar lá. E eles largam mesmo. Largam. Então, eu tive essa experiência que foi muito boa, eu também aprendi demais, não só na parte técnica em si, mas a parte de gestão mesmo, né, de pessoas, uma equipe muito grande, equipe funcionava lá 24 horas, a gente morava, todas as gerentes de unidade juntas em uma casa que a GR alugou pra gente, então assim, era uma farra, sabe? Era a casa das 7 mulheres, eram 7 gerentes morando numa casa, e foi muito bacana. Depois eu acabei, entre um emprego e outro, eu larguei a profissão, assim, durante 2 meses. Eu falei com meu pai, eu acho que não era isso que eu queria, eu vou voltar para casa, eu vou estudar. Aí ele falou assim, então tá. Aí em 2 meses, né, o dinheiro ia acabando, eu falei, gente, como que eu peço dinheiro pro meu pai? Não tem jeito. Aí eu ia arrumar outro emprego, sabe? A gente, quando sai de casa, a gente não volta nunca mais. Não volta, não dá. Não dá. E aí acabou que depois eu fui para uma outra empresa da área comercial, daqui de Belo Horizonte, para gerenciar uma fábrica de doces e na área de confeitaria. Foi muito bacana eu ter essa visão comercial que eu não tinha tido até então. Eu tinha tido a área muito de refeição coletiva. Fiquei um tempo nessa empresa e depois eu fui para Sodexo. Aí eu fiquei eu estava na Sodexo ainda quando eu comecei a dar consultoria, que foi onde eu me encontrei realmente, né? Então, lá no Sodexo eu trabalhava no contrato de um hospital aqui de Belo Horizonte, que eu também peguei a implantação da unidade nova. Eu sou especialista em mudança de empresa. Fiz um monte. Normal.
E junto com esse contrato de hospital, lá eu trabalhava dia sim, dia não, eu encontrei com a Camila na rua, no centro de Belo Horizonte, e ela falou assim, tô precisando de nutricionista com um dia de folga aí para dar consultoria para mim. Eu falei, tem eu, Hum. né? Vamos Isso lá na embora. Dequale. Isso lá na Dequale. Isso em 2015. E Eu você fiquei um fazendo ano. 12 por 36, essa era a oportunidade. Exatamente. No final, eu estava folgando uma vez ao mês. Porque eu tinha dois empregos, né? Sim, Eu sim. fiquei um ano nessa, até que eu falei com a Camila, Camila, eu acho que não vai dar mais para eu dar uma consultoria para você, porque eu vou sair do emprego, não quero mais e tudo mais. Entrou uma supervisora lá que as minhas ideias não batiam muito com as dela, sabe? Para mim, enfim, várias coisas que acontecem. Eu falei assim, não, eu prefiro sair e tal. Aí ela falou assim, não, então não precisa procurar outro emprego, não, fica só comigo. E eu tô só com ela. Ai, meu Deus, que linda! Desde 2015. E aí, no final do ano, a gente estava numa palestra em Viçosa, no hotel, depois da palestra. Aí eu conversei com ela, falei, Camila, vamos montar uma empresa? A gente já estava dando palestra já na UFOP, né, em várias faculdades, falando sobre consultoria, que é um assunto que a gente não vê na graduação, né? Quem dera se eu soubesse disso há 12 anos atrás, né? Eu não teria desistido da minha profissão duas vezes. Exatamente. E aí ela falou, vamos. E foi lá, foi nesse dia, no hotel, assim, eu já abri o perfil e já criamos a Nutri Me Treina. Cara, Começou, e olha agora, só, assim, é a felicidade engraçado, Mar. completa. Eu lembro direitinho quando vocês criaram o perfil de vocês. Lembro Sério? direitinho quando vocês criaram o perfil de vocês. E como que as coisas aconteceram, né? Tipo, foi muito rápido. Essa é a verdade. Muito! Eu acho que isso tudo foi influenciado pelo fato de vocês estarem sem um emprego fixo, né? Porque quando a gente está ali CLT, tendo que trabalhar 8 horas por dia, é muito mais difícil. O que é a minha situação com a Márcia. Então, assim, hoje Sim. ainda, a gente ainda tem que achar um tempo para fazer as coisas dentro do Anutri, porque a gente ainda não teve essa coragem, esse estalo de vou largar tudo, vou cuidar disso aqui. Então, Uhum. assim, o fato de vocês serem dedicadas à empresa de consultoria e, consequentemente, ao Nutrimi Treina, fez com que as coisas acontecerem mais rápido. Eu sei que vocês estudaram, vocês fizeram um curso de marketing digital, mas conta aí um pouquinho que em poucos meses vocês saíram aí do zero para quase 8 mil seguidores, né? Verdade. E a gente começou do zero mesmo, assim. Você que segue a gente desde o início, né? Foi muito uma vontade muito minha, sabe? A Camila, ela já é empreendedora, ela tem a empresa dela, ela sabe como gerir uma empresa, mas eu ainda não tinha essa oportunidade, então eu coloquei pilha nela, sabe? Falei, Camila, vamos embora, vamos comigo que eu vou. Se você não for, eu vou. Vamos embora. Ela falou assim, não, então vamos criar e tudo mais. E a gente já tinha já uma ideia do que a gente queria fazer, principalmente para colocar a nossa cara, sabe? A Nutri Me Treina é literalmente a nossa cara, colorida, sabe? Alegre, a gente gosta de aparecer e, e a gente queria ensinar. Era uma coisa que a gente tinha dificuldade até de procurar informação em outras empresas, sabe? Eu estava acompanhando mais cedo a live que a Camila fez e as meninas conversaram uma coisa que é o que eu penso muito, assim. A gente sabe que existe várias empresas de consultoria, mas é difícil a gente entender como que funciona na prática, porque ninguém conta. Parece que no setor de nutrição, a pessoa quer guardar informação só para ela. Eu não sei se é o Exatamente. medo de perder. Isso em qualquer área da nutrição. Na UAN também acontece muito isso, né? Vocês estavam comentando ontem, a Márcia estava comentando ontem, junto com a Tati, falando disso, né? Guardar muita informação, de ter medo de ter estagiário, ter medo de ensinar. E o que eu falei com a Camila, o que a gente quer é ensinar. É Lógico. falar para todo mundo que a gente fala nas nossas palestras e que a gente tem um feedback tão bacana, assim, que as pessoas não entendiam como funcionava essa parte da consultoria e tudo mais, porque a gente não tem medo, sabe? Foi A o que gente não. a Ju Menegazzi falou na primeira live de segunda-feira, que é a Nutri Consultora. Uhum. Ela falou, Rafaela, tem 1 milhão
de pequenos e médios empreendimentos no Brasil no ramo de alimentação. Você acha mesmo que a gente precisa se bater, brigar uma com a Exatamente. outra para poder conseguir o nosso espaço nesse mercado? Claro que não, eu acho que tem espaço para todos. Acho que a grande sacada é não fazer mais do mesmo, né? De arroz com feijão, o mercado está cheio. Sim, Né? sim, Empresas que só oferecem boas práticas, empresas que só fazem treinamentos, que só fazem manual de boas práticas, que só fazem POP. Isso o mercado está cheio. Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Mas a partir do momento que a gente começa a ver o cliente como um todo, né? Como naquela visão macro mesmo, de que aquilo ali é um processo, aquilo ali é o ganha-pão do cara. O que você pode ajudar aquele cliente a melhorar o processo dele, para que ele consiga enxergar mais o dinheiro que ele investiu e que o trabalho que ele sim. tem. Né? Então, assim, eu acho que o mais importante é isso. Essa história da gente ficar concorrendo, da gente ter medo de passar a informação que a gente tem, o conteúdo que a gente tem, isso É já, do já passado. já passou o tempo disso, exatamente. Já passou a época da gente fazer isso. Na verdade, eu acho que nunca foi a época. Se lá há 20 anos atrás tivesse alguém que tivesse essa noção e essa ideia de que a gente precisa compartilhar uns com os outros o conhecimento que a gente tem, provavelmente a nossa profissão não seria o que é hoje. A gente está Com engatinhando certeza. para isso. Né? Mas assim, se depender do Anutri, do Nutri Me Treina, da Nutri Consultora, da Thaisa Coelho, da Tati Evangelista, das meninas da Cozinha Linda de Amanhã, com certeza a gente só vai querer disseminar conhecimento aí para todo mundo, né, Mar? Com certeza. E quando uma pessoa cresce, né? Quando, por exemplo, o meu perfil cresce, é a classe que cresce, Com sabe? É todo certeza. mundo, né? O que a gente está fazendo, eu e a Camila, e vocês, né, o nosso grupinho, o que o nosso grupinho está fazendo hoje é colocar pessoas de qualidade no mercado de trabalho, sabe? Com criatividade, que consiga adaptar a legislação super antiga e super defasada ao momento atual. Então, como que uma legislação que nunca tinha ouvido falar de food truck vai poder, sabe, atuar dentro de um food truck? Então, saber ajudar mesmo os profissionais para a gente conseguir valorizar a nossa profissão. Né? A nossa Claro. profissão hoje também de consultor de alimentos. É Né? o que Não que só a parte acontece. de. Ontem a Tati até citou que hoje a área que mais emprega dentro da nutrição é o AN, né? Ou seja, essa área de produção de unidade de alimentação e nutrição, e a área de clínica, cada uma aí com em torno de 30%, né, dos empregos para nutricionistas hoje. Isso fora os profissionais liberais, aqueles que não estão registrados, aqueles consultores que Uhum. trabalham por conta própria. Então, ou seja, na verdade, é a área que mais tem gente trabalhando, é a área de UAN e a área de consultoria. Só que só em torno de 12 a 15% da grade dos cursos de nutrição são voltados para a área de UAN. De consultoria, então, eu acho que não tem nada, na verdade, né? É. Então, assim, Pelo na menos na verdade, minha o que. época. Não tem. Eu formei há 12 anos atrás também, não tinha. E eu sei que até hoje não tem, porque eu andei dando uma pesquisada nas grades curriculares de alguns cursos e a gente não vê nenhuma mudança. Então, assim, o que a gente faz de passar esse conteúdo para as pessoas é extremamente importante, porque infelizmente elas não aprendem na universidade. E a gente aprendeu na marra, no chicote, sendo, Exatamente. sendo demitido de empresa porque a gente não sabia fazer, né? Levando bronca de chefe porque a gente não sabia fazer, que como que o nutricionista não sabe fazer isso? Mas a gente não foi formado para isso. A gente não é formado para isso ainda. Por isso que é tão importante procurar se atualizar, né? Fazer cursos como o que vocês fizeram. Eu não tive oportunidade de entrar dentro do curso de vocês, mas eu vi a matriz curricular na hora que vocês estavam divulgando o curso. O curso ficou sensacional, o curso de vocês. Ai, Né? ficou Então, lindo. assim, para a Modéstia à pessoa, você é parte. suspeita, mas assim, eu estou dizendo que o que eu vi do curso de vocês tá assim, maravilhoso. A pessoa que quer trabalhar com consultoria hoje, ela vai estar muito bem suportada pelo curso de vocês.
né? Então, isso que a Que gente bom faz é saber disso. extremamente importante. Porque às vezes a pessoa fica pensando, vou fazer uma pós-graduação, mas não tem dinheiro. Aí uma pós boa custa R$ 800 por mês, por 18 meses. Cara, vai fazer um curso de curta duração, que é tipo esse que vocês fizeram, que vocês estavam vendendo a 300 e poucos reais. Vale muito a pena. Você faz o curso e já vai para o mercado, não tem que ficar esperando se formar em pós-graduação, né? E sem falar que é uma coisa muito mais prática, né? Não só o curso pago, mas assim, todo o conteúdo que a gente gera gratuitamente, né? E quando eu falo a Exatamente. gente, é todo mundo, né? Todas Todo nós, mundo, o assim. tempo Dá pra inteiro. gente aprender demais, sabe? Com tudo, né? Com a nossa experiência, com a visão que a gente tinha de ter que aprender na marra. Né? A gente Exato. não quer mais que as outras pessoas, não precisa que as outras pessoas aprendam Pela na dor, marra, né? Ninguém pela precisa mais dor. aprender pela dor, pode aprender pelo amor, né, gente? Exatamente. Então, assim, a nossa missão na NutriMeTrainer é realmente essa. É ensinar, sabe? Sem segredo, sem respostas vagas Sem e meias sem, palavras, né? Sem sem medo de meias dividir mesmo. palavras. Exatamente. E sem vender, sabe? Porque eu Sim, acho que uma consequência, assim, as pessoas que comprarem o nosso curso ou comprarem um produto de vocês, por exemplo, ou de qualquer outra pessoa, é porque ela se identifica com o perfil da pessoa, né? Com o jeito dela, com a maneira com que ela repassa as informações. Então, exatamente. muita coisa que a gente falou no curso pago tá no nosso material gratuito disponível, sabe? Porque a gente quer realmente disseminar informação e quem A diferença é encontra a a gente. ordem cronológica das coisas, né? Quando você faz um Sim, curso sim, voltado para aquilo, você tem toda uma didática, né, para poder passar aquela sim. informação para a pessoa. Você pensou em tudo, em qual ordem se coloca, o que a pessoa tem que aprender primeiro. Então é totalmente diferente. É lógico que tem pessoas que pegam essas informações que a gente coloca na internet e conseguem destrinchar aquilo. É só você ir para o pai Google que você consegue muita informação para É, poder é. trabalhar. Mas nada como você adquirir um material que vai estar ali preparado para que você consiga absorver o máximo possível daquele conteúdo, né? Exatamente. E é um material de suporte que podia muito bem virar uma disciplina, né, na Nossa! faculdade. Nem que seja uma disciplina eletiva, alguma Lógico! coisa. Mas é lógico, Muita é falta, tão né? óbvio para a gente, né, que trabalha com isso, que trabalha com consultoria, que trabalha com o One. Você que trabalhou com planejamento, eu imagino a sua dificuldade, porque Sim, na faculdade a gente não aprende nada, é zero de fazer planejamento, é, zero, é. né, Mar? Então, assim, eu já trabalhei com planejamento também, porque eu já fui gerente de contrato e já, quando a gente é gerente de contrato, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Né? Então, assim, infelizmente, os cursos hoje, eles não nos formam para essa área. Então, a gente tem que Não, realmente procurar absorver informações externas para que a gente consiga trabalhar, porque senão nós vamos aprender só na dor mesmo, não vai ser na exatamente. amor. Mano, ó, nós E, já e estamos com mesmo, o tempo estourado para poder entrar, meu Camila. A Deus, gente fala pra deixa eu só, deixa caramba. eu só, deixa eu só finalizar, então. Eu Ah, queria 3 horas eu falando. também. Eu falo pra caramba. Somos seis. E mesmo quando a gente tem esse planejamento na faculdade, não é um planejamento prático, né? É uma coisa, as pessoas vão comer sempre 50 gramas de arroz, então você multiplica lá para você saber. E a prática não é isso. E cadê o desperdício? E cadê a gestão de pessoas, a gestão dos colaboradores, que A influencia gestão de demais no nosso pessoas é tão planejamento? importante, né? Né? Como que faz, uma pessoa come 50 gramas, poxa, na Samata a média era 300, e aí, como que vai ser? Né? Então, essa parte do planejamento É também, mesmo muito sendo uma falho. coisa muito técnica, é muito diferente da prática e da teoria, né, na faculdade. E quando a gente entra na área da consultoria, piorou, porque a gente não aprende a Nada. empreender. Consultoria, você é dona do seu próprio negócio, você é uma empreendedora. E aí? A gente não Ninguém te aprende a ser ensina dono do isso. nosso negócio, ninguém te ensina isso. E até no nosso curso tem uma parte muito boa dessa gestão da empresa nossa mesmo, não só da tratativa com o cliente, né? Porque as pessoas não sabem empreender. A Não gente não sabe, não aprende sabe isso na como abrir uma faculdade. empresa, não sabe o que você precisa, não sabe quanto Exatamente. custa isso, né? Então, Exatamente. Como que assim, organiza essa parte financeira depois? Não, a gente vai aprendendo na marra também, né? vai mesmo. Ô, Mar, Aí eu deixa eu só concordo. ver
se tem algum Não, comentário pode específico colocar a para Camila, porque você. senão ela vai brigar comigo. Ela vai, não vai? Porque nós falamos muito. A Andrea falou aqui, 20 anos eu vivi e vi essa mentalidade do medo de ensinar uma informação. Exatamente. Eu acho que isso tem que estar no passado, né, Andréia? A gente não pode ter medo de passar informação para o colega. Quando a gente impulsiona um colega de profissão, isso não causa desavença, isso não causa inveja, isso faz com que as pessoas admirem a gente. Né? Isso Exatamente, a fortalece a gente tem nossa uma categoria. frase que é justamente essa, assim, que é a frase que a gente ouviu de uma professora depois de uma palestra que a gente deu, que ela falou assim, que quando a gente transmite conhecimento com amor, a gente não gera concorrência, a gente gera admiração. Exatamente. E é isso, sabe? A gente quer compartilhar conhecimento com amor, que não vai gerar concorrência. A gente vai gerar o nosso grupo cada vez mais unido, cada vez mais voltado para a Forte. mesma causa, né? Isso, e com um Exato. olhar parecido, assim, para a gente alinhar mesmo todas as nossas ideias e conseguir todo mundo junto e ir no mesmo foco, que aí sim a gente vai ganhar esse Brasilzão aí afora. Exatamente. Má, muito obrigada. Nós vamos marcar um Eu que outro dia para a agradeço. gente fazer uma live com cada uma em cada dia, porque a gente fica aqui Vamos, batendo papo e esquece da vida, né? vamos, com certeza. Obrigada. Vou Eu que tirar agradeço, Rafa. você e vou botar vocês de volta com a Camila. Tá bom, então. Meninas, beijo para vocês. Muito obrigada a todo mundo que me assistiu. Qualquer coisa a gente tá lá no direct para Com acabar de certeza. conversar. Beijo. Nossa, nem te tirar eu tô conseguindo. Agora foi. Ah, gente, vamos só dar um tempinho agora para Camila logar no Insta do Nutri Me Treina. Eu vou apresentar, enquanto isso, a Camila para vocês terem uma noção de com quem a gente vai conversar, né? A Camila, aquele docinho de menina, a Camila formou junto com a Marcela, né, lá na UFOP, há 10 anos atrás. Ela fez pós-graduação em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos. Ela é palestrante de congressos, né, na área. Ela é sócia do Nutri-Me Treina e é dona da Adequali, que é uma empresa de consultoria especializada em segurança alimentar. Então, assim, vou puxar a Camila de volta. Camila de volta, não. Vou botar a Camila aqui, o Nutri-Me Treina de volta, para a gente agora conhecer um pouquinho da Camila. Já chamei, estou esperando ela aceitar. Fiquem aí que vocês não perdem por esperar. Oi! Boa noite! Tudo Boa bem? noite, tudo bem, linda? Parece uma índia, de tão bonita, gente. Obrigada! Que prazer enorme estar aqui. Você não tem noção da alegria que a gente Ah, eu ficou com o tenho. convite. Nossa, a gente admira muito vocês. Então, assim, é uma É honra estar aqui, recíproco. viu? É uma honra, muito feliz. Obrigadíssima pelo convite. Imagina. Eu acho que a gente pode até, Camila, você pode contar um pouquinho da sua história, resumidamente, por que que você escolheu o curso de nutrição, e aí a gente volta naquele adendo que a gente já estava conversando com a Marcela sobre, né, a profissão em si, o conhecimento que a gente adquire na universidade, que isso impacta no nosso dia a dia profissional, né, quando a gente vai para o mercado de trabalho. Mas antes disso, conta um pouquinho aí da sua história com a nutrição, por que que você escolheu o curso, manda Sim. ver. Vou contar toda uma história que é bem legal, até para inspirar Ai, que legal. pessoas aí. E Lógico, tem muita essa é a gente que acha intenção. que não, para abrir uma empresa tem que ter dinheiro. Eu comecei do zero, sem R$ 1 no bolso. Então, acho legal contar a história, porque realmente as pessoas têm essas crenças limitantes, sabe? E aí, a minha história, geralmente nas palestras, quando fica todo mundo assim, como assim, né? Então, vou contar um pouquinho. Então, para iniciar, a nutrição veio até mim de uma forma muito engraçada. Eu tive anemia no inicinho assim, da pré-adolescência. E aí eu não entendia por que eu tinha que trocar o meu pacote de biscoito recheado por arroz e feijão, sabe?
Amém. Eu ficava encucada e minha mãe me falou, não, você tem que comer fígado, é feijão, é beterraba. E por que não, gente, almoçar um pacote de biscoito recheado? E aí eu sempre fiquei curiosa para entender sobre esse mundo da nutrição. Eu sempre lia sobre o assunto, né? E aí veio o terceiro ano, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí, tipo, fui lendo sobre os cursos e aí o que mais que eu me identifiquei e me imaginei trabalhando foi a nutrição. E assim, foi uma escolha muito assertiva, sabe? Sou muito feliz na minha profissão. Mas o engraçado é que eu entrei na faculdade pensando em fazer clínica, na área clínica, né? Acho que Como muitos de nós. Exatamente. Muitos de nós a gente nem entende direito como é a área da produção. Muitas vezes quando você fala, eu sou nutricionista, faz dieta, ponto final, né? Muitas pessoas nem conhecem esse outro trabalho da área da produção. E aí eu fui para a faculdade assim, pensando em clínica, mas sempre já pensando em empreender, já pensando em ter o meu próprio consultório. Então essa era a ideia. E desde o primeiro período que eu sempre escutei na faculdade foi, o AN não dá dinheiro, ganha pouco e trabalha igual uma cachorra. Desde o primeiro período a gente sempre escutou isso. E aí, infelizmente, isso ficou na cabeça. E aí eu fiz a faculdade inteira pensando, eu vou para a clínica e ponto final. E saí da faculdade com essa ideia. Como se clinicar fosse fácil, né? Exatamente. Fosse fácil captar cliente, captar paciente. Exatamente. Fosse, né, tudo mil flores. E não é nenhuma das áreas, gente. Essa é a realidade. A gente que tem que batalhar e conquistar, né? Pra gente conseguir chegar onde a gente quer, independente da área que a gente escolher. Então, eu saí da faculdade e aí a primeira opção de emprego, até antes do baile de formatura, foi o quê? O ano. Lógico. Né? Meu pai, coitado, eu vim de uma família super simples, né? Então, assim, por mais que eu estudei numa faculdade federal, eu era longe da minha cidade, era em Ouro Preto, eu sou de Belo Horizonte. Então, tinham cursos e tal. Meu pai, tadinho, já não estava aguentando mais me sustentar. E eu também tinha um sonho de ser independente. Eu falei, vou aceitar esse emprego de UAM. Vamos lá. Não é o que eu quero, mas vamos lá. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque eu me surpreendi na UAM. Então, assim, eu me apaixonei mesmo. Então, assim, eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa pequena, mas fornecia para vários contratos grandes. Tinham contratos grandes com presídio. Então, eu trabalhei em presídio. Tinha contrato, por exemplo, com a CEMIG, que é a empresa, né, de energia aqui de Minas Gerais. Então, assim, tinham contratos grandes. Só que a empresa era pequena. Tipo, não tinha capital de giro tranquilo. Então, assim, eu aprendi muito. Na época eu não enxerguei isso, não, né? Eu trabalhava muito e realmente ganhava pouco. Só que, assim, hoje eu vejo com tão outros olhos diferentes, sabe? Porque, assim, eu cresci muito nessa empresa. Por ser uma empresa pequena, eu tive a oportunidade de crescimento. Então, cheguei como uma gerente de UAM, resolvendo 1 milhão de problemas, né? Porque gerente é isso de UAM. Então, assim, funcionário faltava, eu que ia pra cozinha cozinhar. A água acabava, eu ligava pro dono e falava, aqui, a água do presídio acabou, como que eu vou fazer comida? Ele falava, se vira, você sempre dá um jeito, eu ligava o telefone. E isso me fez crescer muito, assim, como pessoa, profissionalmente. Então, eu aprendi a resolver problema, que é hoje o que a gente mais faz na consultoria, dar solução, é ser criativa, como a Marcela falou. E isso veio já dessa experiência, dessa primeira empresa que eu trabalhei. Então, foi, assim, muito legal. E eu fui crescendo lá dentro, porque eu também sempre tive o olhar de dono, sabe? Então, cheguei lá, tinha desperdício, sabe? Não era só a segurança dos alimentos. Então, eu fui começando a olhar um monte de outras coisas. E fui crescendo lá dentro, me destacando. Cheguei a ser a primeira nutricionista supervisora dessa empresa. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, e agora? Como que eu vou crescer? Não tem pra onde crescer mais dentro dessa empresa. E aí, eu comecei a ficar frustrada, sabe? Porque eu sou muito assim, eu não gosto muito de rotina. Eu gosto de ter o contato. Você é empreendedora nata, né? Sagitariana. Pois é. Né? Aí, eu falei, não, gente, pera. Aí não tô mais feliz, apesar de estar gostando, gostar do trabalho, né? Enfim, dos resultados. E aí eu fui pedir para sair dessa empresa e lá mesmo uma pessoa de lá dentro me indicou para uma fábrica. Aí eu tive meu primeiro contato com a fábrica. Então eu fiquei nessa empresa 2 anos. E aí fui para a fábrica também, gente. Aí meu olho brilhou mais ainda. Eu falei, nossa, é isso. É isso mesmo. Eu amo produção, né? E aí nessa empresa eu fiquei lá 3 meses. O dono já queria assinar minha carteira. E eu ainda me senti assim, gente, do mesmo jeito que eu ajudei a outra empresa que eu trabalhei, tô ajudando essa empresa, eu queria poder ajudar outros empresários, sabe?
a ter uma outra visão de nós como profissionais nutricionistas, né? Porque muitas vezes não tiveram, às vezes, uma boa experiência. E aí eu falei, não, gente, eu estou ajudando essas pessoas, eu quero ajudar mais empresários. E aí eu vi que pela consultoria isso poderia ser possível, né? Eu poderia estar um dia numa fábrica igual essa, que era uma empacotadora de açúcar, no outro dia eu podia estar numa fábrica de açaí, no outro dia, né? E com isso aprendendo muito. Então, assim, eu gosto de desafio. E aí eu fui sugerir isso para esse proprietário. Falei, olha, em vez de eu vir aqui todo dia, eu posso vir aqui uma vez na semana? Vai ficar mais barato para você? Meu trabalho vai ser o mesmo e tal, né? Então, combinei com ele. Ele foi meu primeiro cliente da consultoria. Comecei só com ele, na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E aí, eu fui atrás de outros clientes. Bati no portão, não tinha carro, né? Aí, o máximo que eu tinha dinheiro foi para fazer um cartãozinho. Aí, fiz um cartãozinho com meu nome e tal. Vocês viram, gente? Tem dinheiro para fazer só um cartãozinho? Faz um cartãozinho e vai lá bater na porta. E bati na porta de Galpão, em Contagem, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa, é uma região metropolitana de Belo Horizonte, mas tem muita fábrica, né? Então tem um galpão atrás do outro. Aí para economizar eu pegava um ônibus e... Então o seu foco na consultoria, ele sempre foi indústria. Sim. Nunca foi restaurante comercial. Como é que é? O seu foco na consultoria, ele sempre foi indústria. Sim. E não restaurante comercial. Na verdade, assim, foi engraçado, porque começou com o primeiro cliente indústria. E aí eu peguei um embalo, porque um cliente também começou a indicar o outro. Eu fui batendo nos galpões, e aí, coincidentemente, foram aparecendo várias fábricas de alimento. Mas acabou que aí vieram outras demandas. Então, veio demanda de padaria, veio demanda de restaurante. Hoje a gente atende tudo que você imaginar. A gente atende shopping. É porque você fez exatamente o caminho inverso que a grande maioria dos nutricionistas, dos consultores fazem, né? Quando você pensa em consultoria, você já pensa, eu vou num restaurante, numa padaria, numa lanchonete, num bar, né? Etc. Exatamente. E a última coisa que as pessoas pensam é a fábrica, a indústria de alimentos, né? Exatamente. Eu vi que até esses últimos dias vocês têm falado bastante sobre consultoria e indústria de alimentos na página de vocês. E é extremamente interessante, porque é uma vertente que não é tão acessada pelos concorrentes, né? Exatamente. E igual a gente estava conversando, consultoria não se fala na faculdade, né? E a consultoria amplia tantos tipos de estabelecimentos, né? Quando falo consultoria, muita gente pensa restaurante comercial, mas não é só isso. Tem tantas oportunidades. E fábrica, fica todo mundo com medo. Todo mundo tem medo de falar por não ter conhecimento. Então, assim, muita coisa eu fui aprendendo na prática mesmo, estudando, pesquisando, porque não tinha curso específico. Como é ser RT em fábrica de alimentos? Não tem isso. Não tem. A gente não estuda isso. Então, assim, foi muito na prática, na força de vontade. Eu sempre gostei muito de estudar, então acho que isso ajuda mesmo. Então, por exemplo, eu pegava uma fábrica de um produto que eu nunca trabalhei, alimentos processados. Eu ia procurar legislação específica, eu ia ler, né? Tipo assim, igual a Ana comentou, supermercado. A gente Exato. Mas eu nunca tinha pegado supermercado. Supermercado tem muito detalhe, tem alguns documentos que são específicos, que são cobrados para o supermercado. Então, assim, a gente foi mesmo aprendendo na marra e, assim, hoje, inclusive, a gente continua com a maior parte dos nossos clientes sendo fábrica. Sabe? Porque realmente a gente consegue muito cliente de indicação. Então, a gente pega uma fábrica de biscoito, tem concorrentes que são amigos, que se conhecem. Não, contrata as meninas da Adequar, que elas são muito boas, me ajudaram, melhorou, me deu resultado. E assim a gente foi crescendo, sabe? Então, assim... A Thaisa falou aqui, a Thaisa Coelho, que a fábrica é uma delícia. Prefiro 1000 vezes do que restaurante. Thaisa, eu também sou suspeita para falar. Eu tenho uma paixão por fábrica, não desprezando os outros, né? Porque claro! Eu gosto e tudo. E cada um tem o seu desafio diferente, né? Então, assim, o legal é a gente perceber e crescer como consultora em relação a isso. Então, assim, você vai trabalhando ali o serviço que a gente pode oferecer, o que a gente pode agregar de resultado para aquele estabelecimento, de acordo com o tipo do estabelecimento, assim, mas fábrica é muito legal, assim, os processos, eu gosto de processo, né? Sim. E, assim, fábrica... Detalhista, né? Exatamente. Então, eu gosto
muito, assim, é uma área que a gente atua bastante, tem muita experiência e tem muito conhecimento mesmo, igual eu falei, a gente foi adquirindo com o tempo, então é muito interessante, assim, tem muitas, o pessoal pergunta muito pra gente no último tempo sobre questão de fábrica, né, como que é, como Sim, que sim. funciona, então, Não, e assim, o que que acontece? Você hoje, você tem total autonomia para dizer que é uma área que você gosta, que é uma área que você prefere atuar, que você já teve a experiência, né? Tanto com o ANT, com supervisão, com outros tipos de estabelecimentos. Então, assim, eu falo para todo mundo que está começando que é importante, quando você resolve trabalhar com consultoria. Primeiro, consultoria ela não pode ser a sua última opção. Ah, eu não conseguir um emprego registrado significa que eu posso trabalhar com consultoria. Não, ser consultor é dom, né? Você precisa gostar de pessoas, você precisa ser comunicativo, você não pode ser tímido, né? Então, você está ali para solucionar problemas o tempo inteiro. Então, assim, esse é o seu perfil? Se for, maravilha. Quero ser consultor, mas em qual estabelecimento eu vou começar? Ah, eu vou atirar para tudo quanto é lado? Eu não aconselho a fazer isso, né? Eu aconselho a focar num tipo de negócio específico para depois você sim conseguir ter autonomia de padaria eu também quero, restaurante eu também quero, fábrica eu também quero. O que que você acha disso, ô Não, Camila? concordo plenamente, né? À toa que no início eu foquei mesmo mais nas fábricas, porque eu queria até me tornar especialista também nessa área de fábrica mesmo, porque é muito diferente, Sim, legislação diferente, documentos diferentes, necessidades do cliente diferente. Então eu realmente fui para a área da fábrica, mas foram surgindo outras demandas. E aí o legal é que junto com isso, eu fui, né, contratando outros profissionais. Veio a Marcela, veio uma outra amiga que estava desempregada, falei, vem comigo, vamos lá. E aí elas vieram com outras experiências também. Né? Então, por exemplo, hoje lá na Dequali eu tenho uma nutricionista, Janaína, que é especialista em padarias. Então, assim, é maravilhoso. Então, é legal você se especializar numa área por causa disso. Você vira também referência. claro! Então é muito legal. Acho que antes, eu acho nada contra pegar todos os tipos, né? Hoje a Dequali, igual eu falei, a gente atende uma gama de estabelecimentos. Mas dentro da minha equipe a gente tem algumas especialistas. Então isso é legal. Não só especialistas, mas alguém, por exemplo, igual a Marcela, né? Trabalhou numa confeitaria grande, tá? Então algumas coisas de confeitaria eu passo para ela. Né? Então, Lógico, ser especialista não significa que a pessoa fez uma pós-graduação naquele tema, não é nada disso. Muitas das vezes a vivência profissional da pessoa é tão forte naquele tipo de nicho específico que ela realmente vira referência e se torna especialista naquele assunto por conta da vivência, né, Camila? exatamente, exatamente. E assim, outra coisa muito importante, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que ter propósito também, sabe? É outra coisa que me inspira. Então, tanto para a Nutri Me Treina quanto para a Dequali, assim, é claro, é fundamental a gente amar o que a gente faz primeiramente. É fundamental. Mas a gente também ter propósito é o que faz a gente levantar cedo e com toda a garra do mundo, sabe? Então, assim, o que me deu toda essa força, mesmo tendo R$ 1 para começar, mesmo com medo, mesmo não tendo experiência em fábrica, eu falei, vamos lá. É justamente assim, essa vontade, igual assim, eu sentia muito prazer de poder dar resultado pro dono do estabelecimento, sabe? Aquele proprietário. Claro! Às vezes ele pegou aquele dinheiro todo, investiu lá naquela fábrica, naquela padaria, tá dando sangue e a gente, através do nosso conhecimento, pode mudar o rumo daquela empresa, sabe? Pode contribuir muito para o crescimento É muito importante o que a gente faz dentro de uma indústria de alimentos, dentro de um estabelecimento comercial. Né? Eu falo que o proprietário, aquele empresário, ele vê a gente como um investimento, Sim, né, Camila? exatamente. Ele vê o nosso trabalho de consultoria como um investimento. Então, se você fecha uma consultoria por um ano, por exemplo, com uma fábrica de alimentos, e você vai ganhar lá, sei lá, R$ 2.000 por aquela consultoria, ele vê que no ano ele vai gastar R$ 24.000 com você. E aonde ele vai estar investindo esse dinheiro? No que você vai retornar para ele? Eu falo isso muito, todas as vezes que eu tenho oportunidade.
Porque Exatamente. para as pessoas pararem de pensar que trabalhar com consultoria é fácil, que o estabelecimento ele só quer botar lá uma plaquinha de que ele tem uma nutricionista, de que ele quer mostrar para o cliente dele que tem alguém transitando ali no salão dele, no estabelecimento dele, com o jalequinho de nutricionista. Não é isso que... Pode ser, eu acredito que assim, até na época que eu comecei, há 10, 12 anos atrás, isso era importante. Realmente, muitas vezes eu era contratada exatamente para isso. O próprio cliente falava para mim, agora vai lá na frente, o salão tá cheio, vai lá para todo mundo ver que eu tenho uma nutricionista. Isso era status. Hoje, com essa crise financeira que o Brasil nunca mais saiu desse buraco, tá cada vez mais difícil a gente achar cliente que queira fechar contrato de consultoria para a gente fazer papel de bonita na frente dos clientes dele. Exatamente. Ele tem que enxergar esses benefícios. E isso quem mostra é a gente. Né? Eu falo isso muito no curso, porque o que acontece? A gente tem que chegar para o dono e falar, olha o que eu estou fazendo na sua empresa. Antes estava assim, agora está assim. Olha, seu desperdício antes era tantos %, agora já reduziu para tanto. E é assim que ele vai valorizar e enxergar o nosso trabalho de outra maneira e ver o quão a gente é importante para o estabelecimento dele. Então, sim, isso é papel nosso mesmo, de mostrar. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ser organizado, né, Camila? Sim. Eu falo que não existe consultor para trabalhar com meia dúzia de estabelecimentos. Se você trabalha sozinha, você não precisa ter uma empresa com um monte de nutricionistas. Sim. Se você resolve trabalhar sozinho e você tem lá meia dúzia de clientes que você atende, se você não se organizar, você vai se perder ali no meio do caminho, porque cada cliente tem a sua necessidade. Você não vai fazer a mesma coisa em todos os clientes. Se você acha que consultoria é sempre a mesma coisa... Quem dera, ia ser mais simples. Mas que bom que não é, né? Porque assim... Porque vem muito aprendizado com isso. Muito aprendizado. E o fato da gente não ter rotina, né, para nada, da gente cada hora estar num lugar, da gente cada hora ter um problema diferente, uma pessoa diferente para falar. A pessoa tem que ter perfil para isso, né, Camila? Não pode simplesmente, se eu tenho um perfil mais tímido, mais quietinho, e eu quero trabalhar com consultoria, eu preciso desenvolver esse meu lado, né? Muita coisa é desenvolvida. Igual, por exemplo, eu quando comecei não tinha noção de liderança, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Às vezes de chamar atenção, eu ia toda jeitosinha e aí não funcionava direito, porque... Pisa na gente, funcionário. Não dá nada não, se eu não fizer o que ela tá pedindo, entendeu? Então, assim, é algo que eu fui aprendendo, fiz curso sobre isso, né? Fui me especializando, a experiência também conta muito. E pra gente ser cada dia mais um profissional melhor e se adaptando a esses perfis que o consultor demanda. Não tem como, tem que ser organizada, tem que ter perfil de liderança, não pode ter vergonha de falar em público, você vai dar muito treinamento, né? Treinamento é uma coisa que a gente faz demais. Então, se é algo que a gente consegue desenvolver. E também, graças a Deus, hoje tem muito curso sobre consultoria. Na nossa época não tinha nada, né? A gente nada. Eu falei que aprendeu na dor, era o que eu estava falando com a Marcela, né? Hoje as pessoas têm que dar graças a Deus, porque hoje tem tanta informação aí na internet e só não aprende quem não quer. Mas a gente tem que perder aquele hábito de pensar que nutricionista não tem que estudar, né? Que trabalhar com nutrição é sempre a mesma coisa, que o ano não muda, que consultoria não muda, claro que muda. A gente precisa se atualizar sempre, né, Camila? Com certeza. Esse acho que é um dos maiores diferenciais, sabe, que a gente pode ter. Eu vejo isso muito, assim, isso qualquer curso, a pessoa forma, fiz a graduação, ok, pronto, não precisa fazer mais nada. Eu e Marcela, a gente fez muitos cursos, muitos. Então, assim, sempre voltada, assim, para a gente se especializar cada vez mais, sempre na nossa área mesmo, né? Não na nossa área, mas, por exemplo, eu fiz gestão de pessoas, eu fiz coach, que é de líder, entendeu? Não só da nossa área. E não necessariamente precisa ser uma pós-graduação, né, Camila? Cursos de média duração são cursos tão bacanas e que a gente consegue estudar tanta coisa diferente que a gente não aprende na universidade, né? Com certeza. E hoje em dia tem tanto curso legal, inclusive online. Nossa, então,
assim, o que não falta são oportunidades, sabe? É verdade. Como Olha a você... Thaís aqui falando. Eita, Tão bom Thaís, ouvir essa isso. maravilhosa. Aqui, ai, calma aí que eu perdi. Toda vez que eu vou realizar uma auditoria e descubro que a Dequali tá lá, eu vou mais tranquila. Ah, Coisa bonitinha. boa! Ó, a gente tá acabando, tá? Mas Mas já, eu não gostei desse negócio de dividir meu tempo, não, com vocês duas. A próxima vez nós vamos fazer um cada um. Nós temos 20 segundos. Pode se despedir. Ô, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. Queria te agradecer pelo convite mais uma vez. Fico feliz de estar aqui. Sigam a Nutri Me Treina para vocês terem muito conteúdo. Sigam a One Nutri também, que também gera muito conteúdo legal. E a gente se vê por aí. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos.